Irmão Francisco não Nunes, um Carta de Paulo estudo aos Colossenses. exaustivo, versículo por versículo, mas pelo menos uma visão panorâmica dessa importante carta de Paulo e aprendemos aos pés do Senhor da revelação dele nessa carta. Essa é uma carta especialmente importante na Escritura. Talvez não seja uma das que a gente mais lembre, né? Parece que outras, Coríntios, Efésios, Romanos, nós nos lembremos mais, mas a carta aos Colossenses é uma das mais preciosas do Novo Testamento. E se o Senhor nos abençoar, nós vamos ver isso. Então hoje eu vou fazer uma introdução a essa carta, talvez alguns aspectos um pouco mais técnicos, apenas para nós entendermos em que contexto essa carta aconteceu, por que motivos ela aconteceu, o que vai nos ajudar a entender por que ela é tão importante no Novo Testamento. Então, essa cidade de Colossos era uma cidade da região da Frígia, no Império Romano, que ficava a cerca de 160 quilômetros de Éfeso. Éfeso é uma cidade bem conhecida. Então essa cidade ficava 160 quilômetros de lá. E já no tempo de Paulo, ela era uma cidade decadente. Ela já tinha experimentado alguma importância dentro do Império Romano, mas se tornara uma cidade decadente. Provavelmente a menos importante para a qual Paulo escreveu. Éfeso ainda era uma cidade de destaque, Roma era a capital do Império, Tessalônica era uma cidade especial, era uma cidade que tinha uma certa independência dentro do Império Romano, mas Colossenses não. Colosso era uma cidade decadente, uma cidade pequena, uma cidade que não merecia atenção. No entanto, como disse um irmão, A.T. Robertson, mas ele não deu nenhuma mensagem mais grandiosa para qualquer outra igreja do que aquela que aqui é dada concernente à pessoa de Cristo. Não há nenhuma mensagem mais importante hoje para os homens modernos. E esse é o ponto porque eu sinto que é importante nós conhecermos Colossenses, porque aqui, de uma maneira muito clara, a pessoa de Cristo é revelada. Quem Cristo é? Quem é o Cristo a quem nós adoramos? E quem não é o Cristo que muitos falam, de que muitos pregam, em que muitos creem? Quem é o Cristo revelado pela Escritura? E aqui eu vejo uma aplicação, mesmo antes de entrar na Escritura, desse coração de Paulo. Paulo era, sem dúvida, um genuíno servo de Deus. Ele não buscava apenas aquelas assembleias que fossem boas para a sua reputação. Ele poderia só visitar as grandes assembleias, isso no seu currículo ficaria legal. Aquele que realmente serve a Deus deve servir por amor ao Senhor e aos seus filhos, independente da posição social, das posses, da reputação daqueles a quem serve. E Paulo tinha esse desejo. Nós vamos ver depois na carta como o coração dele pesava, como o coração dele era constrangido em servir os irmãos em Colossos. E era uma igreja que ele nem sequer ainda tinha visitado. Os colossenses não conheciam pessoalmente, mas o coração dele ardia de amor por aqueles irmãos de uma pequena assembleia de uma cidade decadente. Isso é um genuíno serviço a Deus. Então, essa é uma primeira lição implícita em toda a carta, né? O nosso serviço a Deus deve ser assim, irmãos. Um serviço desinteressado. Um serviço por amor ao Senhor mesmo.
serviço por amor àqueles a quem o Senhor ama. Se o Senhor se importa com alguém, nós devemos nos importar com esse alguém também. Amém. Na cidade de Colossos havia uma população muito misturada. Era uma cidade de comércio, havia muita circulação de pessoas. Isso resultou numa população misturada, de diferentes povos, diferentes classes sociais, incluindo judeus. Havia muitos judeus em Colossos. Isso explica porque Colossos se tornou um ambiente fértil para confusão religiosa e filosófica, que a carta nos faz compreender que havia ali. Em Colossos havia um gnosticismo inicial. Nós vamos ver ao longo das mensagens um pouco mais o que é gnosticismo, né, sem muito detalhamento, mas só para termos uma ideia do que era essa mistura de filosofia com religião, que existe até hoje, tá? E assim como a carta indica que começou a entrar na igreja em Colossos, muitos cristãos foram influenciados pelo gnosticismo e adotaram um Cristo de acordo com o gnosticismo. Então, aquela cidade ali era um ambiente propício para isso, né? Aquele cruzamento de pessoas trazendo religiões, filosofias de todos os cantos, misturando tudo aquilo com judaísmo e com pitadas de cristianismo. Então ali foi um ambiente em que o gnosticismo começou a florescer. Ele era incipiente em todo o império, mas ali em Colossos ele se destacou e influenciou os cristãos, influenciou a igreja naquela cidade. E aquela igreja foi estabelecida provavelmente na terceira viagem missionária de Paulo. Nós vamos ver isso no livro de Atos. Atos 19, há uma indicação. Uma indicação da possível origem, do possível início da igreja em Colossos. Atos 19, a partir do verso 8. Paulo aqui está em Éfeso, e aqui diz: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os, os judeus, acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Tirano era o terrível nome que esse sujeito tinha, né? Coitado. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Então é nessa região. Paulo está em Éfeso, Colossos fica a 160 quilômetros de Éfeso, e a partir dali toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor Jesus. Então é possível que alguns colossenses, passando por Éfeso, tivessem ouvido o Evangelho, ou alguém que tenha ouvido a pregação do Evangelho por parte de Paulo o tenha levado até Colossos. Então, de qualquer maneira, segundo os melhores entendimentos acerca da Escritura, dessa pregação, desse ministério de 2 anos de Paulo em Éfeso, que teve esse alcance maravilhoso por toda a Ásia, surgiu a igreja em Colossos. Então, ela teria, nesse período, quando Paulo escreve a carta, talvez cerca de 6 anos de existência. E é interessante porque Paulo não tinha visitado aquela igreja. E ele fala isso em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 1.
Colossenses 2:1 ele diz: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne. Então, nem os irmãos em Colossos, nem os irmãos de Laodiceia conheciam Paulo pessoalmente, mas ainda assim, diz ele mantinha um grande combate por aqueles irmãos, um combate em oração. Ele faz uma referência mais adiante a isso de novo. Veja que exemplo de serviço. Paulo carregava no coração aqueles irmãos com tamanha intensidade que ele diz que o que ele tinha diante de Deus por aqueles irmãos era um combate. Por quê? Porque ele sabia que os irmãos estavam sob a influência de falsos mestres. Havia perigo rodeando aquela igreja. Havia um falso evangelho, havia falsos ensinamentos acerca do relacionamento com Deus, pressionando aquela igreja, incitando os irmãos, talvez se apresentando como uma maneira mais inteligente, mais racional, mais correta a respeito de Deus. Paulo sabia do perigo que esses irmãos e também os de Laodiceia estavam correndo. Então ele orava por eles, orava como combate. E isso também é uma lição para nós. A nossa oração a favor de irmãos não pode ser uma mera menção, como numa lista de tarefas, né? Faz isso, já fiz. Lembrei do Sérgio, lembrei da Ana, lembrei do Vigílio, lembrei da Sula, tá feito. Não, é combate. Amém. Nós estamos envolvidos numa guerra, Aleluia. numa guerra espiritual. Não como alguns apresentam, né? Como diz um autor, tem gente que vê demônio debaixo de cada toalhinha de crochê. Não é isso. Mas existe, sem dúvida, um combate espiritual e a Bíblia fala disso. E Paulo fala disso. Nós vamos mencionar que Colossenses é uma das chamadas cartas da prisão, uma das cartas que Paulo escreveu quando estava preso em Roma, mencionado lá no final do livro de Atos. Então, a experiência de Paulo na prisão deixou muito claro para ele que ele estava envolvido numa grande batalha, podemos dizer assim, uma grande batalha cósmica, ao inimigo das nossas almas, que quer nos destruir, que quer nos impedir de conhecer e de avançar no conhecimento de Deus. É uma disputa séria, ele é um inimigo vencido, mas que não se entrega, ele vai espernear até o final. É por isso que Apocalipse diz que quando o diabo, a velha serpente, foi expulso do céu e foi lançado à terra, ele está cheio de fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Ou seja, ele quer levar consigo o máximo que puder, mesmo sabendo ser derrotado no final. Mas ele quer arrastar atrás de si tantos quantos ele puder. Ele quer, no mínimo, roubar, ou destruir, se possível matar. A Sula orou, né, para que o nosso coração seja como uma terra que acolha a semente, não aquela sobre a qual o sol venha e logo seque. Né? O primeiro dos tipos de terreno onde caiu a semente é aquele onde as aves vêm e roubam. E é interessante porque o Senhor, quando explica a parábola, diz que aquilo é o diabo. Mas na parábola ele fala que são aves, no plural. Ou seja, o diabo tem muitas maneiras de fazer isso. Ele tem muitos recursos para nos roubar a palavra. Então, irmãos, nós estamos envolvidos numa guerra. E nós precisamos ter consciência disso. Então, a nossa oração tem de ser séria, a favor dos irmãos, a favor de libertação dos irmãos, a favor de que sejam firmados na Escritura, que sejam tirados da dúvida, que os seus joelhos sejam firmados. Todos nós passamos por esses momentos, né, de dúvida, de medo, de incerteza. Então nós precisamos das orações uns dos outros. Nós precisamos seguir o exemplo de Paulo, mesmo por aqueles que nós nem conheçamos,
mas por alguma razão o Senhor nos coloca em cargo ou nos traz a informação sobre determinado irmão, então nós devemos nos envolver nesse combate. É uma briga feia, é uma briga séria. O nosso inimigo, né, Apocalipse diz, não descansa dia e noite. Ele se empenha nessa tarefa dia e noite, diante de Deus, nos acusando. É o inimigo das nossas almas, ele é nosso inimigo, ele não é inimigo de Deus, é nosso inimigo. Então, irmãos, nós estamos envolvidos nesse combate. E nós devemos aprender com Paulo, né? E aprender com aqueles que estavam com Paulo. Nós vamos ver nessa carta também. Então, como eu mencionei, Colossenses, junto com Efésios, Filipenses e Filemon, são as chamadas cartas da prisão. Há indícios nessas cartas que elas tenham sido escritas mais ou menos na mesma época da prisão, né? Ali, em algumas Paulo fala claramente, né? Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Depois em Filemon ele faz referência que ele estava preso e fala de uns poucos que estavam com ele. Então, na prisão, Paulo escreveu essa preciosa carta acerca da pessoa de Cristo. E aqui também uma outra aplicação, irmãos, muito simples. Não há circunstância exterior que justifique nós não conhecermos mais o Senhor. Nenhuma circunstância exterior pode nos impedir de conhecer mais o Senhor. Eu lembro de uma passagem que eu acho maravilhosa lá em Jeremias, quando ele está na prisão, foi preso, né? Os irmãos lembram da história de Jeremias, ele foi traído, ele foi odiado, né? Porque ele não profetizava o que os outros queriam ouvir, foi jogado num poço, deixaram ele sem comida, jogaram na prisão, porque ele estava incomodando o rei. E a Bíblia diz lá que quando ele estava na prisão, ele escreve: veio a mim a palavra do Senhor. Na prisão. João estava exilado em Patmos. O Senhor veio a ele e revelou tudo que está registrado lá em Apocalipse. Paulo escreveu essas cartas que são, por assim dizer, as mais celestiais do Novo Testamento, quando ele estava lá na prisão. A igreja em Filipos começou graças a Paulo na prisão. Muitos servos de Deus tiveram as suas melhores experiências com Deus na prisão, no sofrimento, na caverna, debaixo de grilhões. Então, irmãos, não há circunstância que possa nos impedir de sermos fiéis ao Senhor, de conhecê-lo mais e de amá-lo mais. Paulo é prova disso. Então ele escreveu essas cartas quando ele estava preso em Roma, em Atos 28:30, penúltimo versículo de Atos. Atos quanto? 28? Atos 28:30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Depois disso, ele saiu da prisão, pouco tempo depois foi preso mais uma vez e, por fim, ele morreu sob o imperador Nero, César Nero, né? Paulo foi decapitado provavelmente na primavera do ano 67 depois de Cristo, né? Segundo a tradição, foi decapitado no mesmo dia em que Pedro também foi martirizado também por César Nero. Então, nesse período, nesse tempo, Paulo escreveu essas cartas, encorajando os irmãos, e havia com ele um outro irmão que estava preso, chamado Epáfras. Epáfras era um colossense.
Epáfras estava preso junto com ele. Paulo faz referência a ele em Filemon, que é a outra carta da prisão. Filemon, versículo 23. Filemon, versículo 23. Então ele diz: saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Epáfras era colossense, ele é mencionado lá no capítulo 1 de Colossenses, versos 7 e 8. Então, muito provavelmente, o que os estudiosos entendem, foi por meio de Epáfras que Paulo recebeu notícias da igreja em Colossos. Foi por meio de um companheiro de prisão que ele ficou sabendo da situação da igreja e aquilo encheu o coração dele de amor, de preocupação por aqueles irmãos. Então, esse era ele vai, em Colossenses, ele chama Epáfras de conservo, né, de co-escravo dos colossenses. Ele mostra que Epáfras era um irmão que servia a igreja naquela cidade. Então, por meio do serviço de Epáfras, é que aqueles irmãos ainda estavam firmes no Senhor, mas sofrendo essa influência do gnosticismo e também do judaísmo ao redor deles. Então, essa carta foi escrita, entendem os estudiosos, no ano 60 ou 61 depois de Cristo. E aqui também há um alerta para nós. Se essa data for correta, isso dá cerca de 30 anos depois da morte do Senhor. Ainda durante o tempo de vida e de ministério dos apóstolos. E já havia ensinamentos diferentes. Nós estamos ali no período inicial da igreja, com todo o fervor da igreja. Pentecostes é um fato recente, tem 3 décadas. Os apóstolos ainda estão vivos, estão servindo os irmãos, estão circulando pelo Império Romano. Os cristãos são uma multidão. Já havia um ensinamento diferente, colocando em risco a fé evangélica. Isso tem de nos servir de alerta, irmãos. Nós estamos muito longe dos apóstolos. Pentecostes é um fato no passado. Essas realidades são vivas, sem dúvida, mas nós estamos longe de tudo isso. Então nós não podemos pensar que somos imunes a esses falsos ensinamentos. E hoje, com certeza, nós estamos ainda em mais risco por aquilo que eu tenho chamado de atomização da fé. O que seria isso? Domingo de manhã, você levanta e pensa: hoje não vou na reunião não. Acordei meio tarde, não acordei bem disposto, vou ficar em casa. Vou tomar um café mais sossegado. Então tá, põe lá sua bermuda, camiseta, chinelão, pega o notebook, vou procurar um pregador no YouTube. Aí seleciona, o que eu quero ouvir hoje? Hoje eu estou assim meio paz e amor. Eu quero alguém que fale sobre amor, né? Amor de Jesus, coloco lá. Aí vem aquela lista enorme de pregações sobre o amor de Jesus. Essa aqui eu já ouvi, esse aqui eu conheço. Esse cara aqui é diferente, nunca ouvi esse sujeito aqui. Vou colocar esse aqui. Não gostei não. Passar outro. Esse outro aqui, esse aqui também não conheço. Coloco lá. Começa a ouvir, senta lá. Seu suquinho de laranja, pezinho para cima, ouvindo aquele sujeito falando. De vez em quando dá uma pausa, vai assistir o jogo, vê uma notícia, volta para a pregação e tal. Aí ouve, se expõe aquilo. Aí ao final daquilo, você pensa assim: puxa, nunca tinham me ensinado isso.
Congregação lá onde você está há anos, há décadas, irmãos cuidando de você, preparando a palavra para apresentar, orando por você. Tudo aquilo é deixado de lado, porque você ouve uma novidade. E ainda coloca, depois de ouvir aquela mensagem pela primeira vez, você coloca em dúvida tudo aquilo que ouviu antes. Puxa, mas eu não aprendi assim. Sabe, eu acho que esse cara é que está certo. E pronto. Isso é que eu chamo de atomização da fé. Cada um escolhe o pregador que lhe interessa, o assunto que lhe interessa, no dia que lhe interessa, na hora que lhe interessa, né? Se de manhã tem outro compromisso, daí vai ouvir o sujeito de noite, ouve no celular, com fone de ouvido. E assim, irmãos, hoje nós nos expomos muito mais a falsos ensinamentos. E tenho certeza que irmãos que há mais tempo têm caminhado com o Senhor e também tido a responsabilidade de cuidar de outros, quantas vezes nós encontramos irmãos nessa situação? Eu vi às vezes nem uma mensagem toda. Isso é outro problema ainda mais grave, porque hoje ninguém gosta de perder muito tempo. Você encontra lá no YouTube um monte de pedacinhos de mensagem. São drops de mensagem. Você não tem muito trabalho. Imagina ouvir um sujeito falando durante 1 hora. Não, ele dá uma mensagem de 5 minutos para você. Você senta ali e ouve um recado, um conceito, uma afirmação de 5 minutos. Às vezes uma piadinha, acha muito engraçado e tal, e aquilo é o suficiente. E por ouvir essas coisas picadas, atomizadas, desvinculadas da reunião, do congregar-se, do cuidado, muitos irmãos têm sofrido dano. Então nós temos de ter cuidado, irmãos. Nós não somos imunes a isso. Eu já vi bons irmãos sérios, irmãos que me ajudaram com o Senhor. Se desviarem porque ouviram uma coisa, acolheram outra, questionaram outra e de repente estavam tendo novas revelações. Quando você tiver a impressão assim, esse cara está falando um negócio que ninguém nunca falou, foge dele. Foge, irmão, foge. Não importa o nome do sujeito, não importa quem te tenha recomendado, não importa o currículo dele. Se tiver cheiro de eu sei uma coisa que ninguém sabe, foge. Nós não precisamos de gente que sabe o que ninguém sabe. Nós precisamos de pessoas que falem a mesma coisa que a Escritura sempre falou. Tem uma figura no Antigo Testamento das veredas antigas. Nós precisamos voltar a elas. Voltar a elas. Se eu já ouvi, que bom, irmão. Que bom, então vai ouvir de novo. Então é seguro. Agora, se tem muito cheiro de novidade, cuidado. Muito cuidado. É isso que aconteceu com os colossenses. Começaram a dizer coisas novas, coisas diferentes, coisas picantes. Paulo usa aquela expressão, né, da coceira nos ouvidos. Não é? Às vezes a gente acorda com uma coceira no ouvido, né? Queria ouvir um negócio diferente hoje. Não aguento mais ouvir falar aqueles negócios lá de tão grande salvação. Isso eu já sei. Quero ver um negócio diferente, um negócio mais picante. Uma coisa que tem uma aura de mistério. Esses dias um irmão que eu considerava muito no passado, fui assistir um vídeo dele, aí ele ia falar da importância dos híbridos. Eu falei, credo em cruz, que negócio é esse? Que é isso? Importância dos híbridos. E aí ele começa dizendo da necessidade de nós conhecermos o livro de Enoque para aceitarmos a revelação em Levítico. Eu falei, meu Deus do céu, isso é apostasia. Só abrindo um parêntese, não existe livro de Enoque, tá? Não existe. Existem vários livros atribuídos a Enoque, e os mais antigos dele datam do século III depois de Cristo. Tá?
Judas fala assim, conforme Enoque escreveu. Não diz que é um livro, e diz que ele escreveu. E ele diz que aquela frase que Enoque escreveu estava certa. Ele não está referendando todo o resto do livro de Enoque. Tá? Está referendando só aquela frase. Ok? Por causa de Judas ter escrito aquilo, é que posteriormente a ele surgiram os chamados livros de Enoque. Tá? Fecha parênteses. Mas essas coisas, né, diferentes, curiosas, misteriosas, que era o que o gnosticismo falava de um conhecimento especial, um conhecimento que não é de todos. E quem não gosta dessa ideia de participar de um clube exclusivo, né, de alguma coisa que só você sabe, os réis mortais não têm conhecimento. Eu sei o que você não sabe, logo eu sou melhor do que você. Esse perigo rodava a igreja ainda no tempo dos apóstolos. Que o Senhor nos guarde, nos faça sábios nesse tempo do fim. Que nos faça criteriosos naquilo que nós ouvimos, ao ensinamento ao qual nós nos submetemos, às pessoas a quem nós ouvimos, que nós consideramos, para que nós não sejamos enganados. Porque é muito fácil sermos enganados. Nenhum de nós está imune a isso. Então Paulo, lá da prisão, tendo ouvido o relato de Epáfras, escreveu essa carta aos Colossenses e Tíquico, que era um cooperador de Paulo também, foi o portador da carta. Colossenses capítulo 4, nós temos essa referência, Colossenses 4, versos 7 e 8. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e co-escravo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para este mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Então mostra que os colossenses, mesmo não conhecendo Paulo pessoalmente, tinham zelo por ele, tinham amor por ele. A carta aos Colossenses, ela combate dois erros principais. O primeiro, como eu já mencionei, é o gnosticismo. Gnosticismo vem da palavra grega gnosis, que significa conhecimento. É uma palavra boa, é usada em Colossenses de maneira positiva, só que ela se refere a esse tipo de conhecimento místico, esse conhecimento especial que só alguns tinham. Ele era uma mistura de filosofia com religiões orientais, com judaísmo, com astrologia e com cristianismo. Tá? É uma grande salada dessas coisas todas. E ao longo das mensagens, se o Senhor nos permitir, nós vamos ver mais alguns detalhes sobre o gnosticismo, mas havia duas crenças principais para os gnósticos. Primeiro era que Cristo não era verdadeiramente Deus, nem era verdadeiramente homem. Tá? A gente vai tentar entender isso, tá? Porque no conceito do gnosticismo, tá, que é o segundo aspecto, que havia uma diferença radical entre mundo espiritual e mundo físico, mundo material. A matéria para eles era 100% má, enquanto o mundo espiritual era 100% bom. Como Cristo era carne, ele devia ser 100% mal. Mas ele não mostrava ser. Mas como ele era carne, ele não podia ser Deus, porque Deus é 100% bom. Então ele não era nem Deus, nem homem de verdade. Confuso, né? Pois é, mas tem muita gente que acredita isso, né? Nessas elucubrações, né? E o segundo erro que a carta aos Colossenses combate era o cerimonialismo judaico. Nós vamos ver que havia ainda uma forte influência do judaísmo, dizendo que as leis, as normas, os rituais precisavam ser preservados para
se obter a salvação. E depois da salvação, eles ainda deviam ser observados. Então, e essas duas coisas, o gnosticismo e o cerimonialismo judaico, eles se interseccionam em vários pontos. Tá? Porque uma das características do gnosticismo eram os rituais, para você obter mais conhecimento. Esse conhecimento místico especial era obtido por meio de certas atividades que eles praticavam. Então, essa epístola deixa transparecer que aqueles cristãos estavam na eminência de abraçarem esses ensinamentos não bíblicos e abandonarem a verdade a respeito do Senhor. Então, por que essa carta é importante? Porque ela fala para nós quem é Cristo. Ela descreve para nós o Cristo das Escrituras. Ela diz para nós que Cristo é sim 100% homem e 100% Deus. Ela fala sim que Cristo é o único caminho de salvação dado por Deus. E que por meio de Cristo, que é sim 100% homem e 100% Deus, nós mesmos, pecadores, podemos ter relacionamento com Deus. Tem uma expressão em Colossenses, capítulo 1, verso 15, que é uma suma dessa descrição maravilhosa que Paulo faz. E falando de Cristo diz, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém. Então o que Paulo fala é algo maravilhoso. Ele diz que Cristo é imagem daquele que não é visível. Aleluia. Como pode? Se é invisível, não tem imagem. Mas Cristo é a imagem do Deus que é invisível. É o primogênito de toda a criação. Ora, então ele é um ser criado? Não, ele é anterior à criação. Então a descrição que Paulo faz de Cristo nessa carta é profunda. Se tivermos oportunidade, nós vamos nos deter em alguns versículos para vermos a riqueza daquilo que Paulo apresenta àquela pequena assembleia de uma cidade desprezível. E como nós precisamos conhecer o Senhor dessa forma, irmãos. Esse é o Cristo em que nós cremos. Nós não cremos num Cristo inferior a esse. Nós cremos nesse Cristo que é a imagem do Deus invisível. Nesse Cristo em quem habitava plenamente toda a divindade. Corporalmente habitava num homem tudo o que Deus é eternamente. Esse é o Cristo em que nós cremos. É esse o Cristo que nós precisamos apresentar às pessoas. E é crer nesse Cristo revelado nas Escrituras que vai guardar o nosso coração de seguirmos qualquer outro ensinamento, qualquer outro falso mestre desses terríveis tempos do fim que nós vivemos. Que o Senhor nos ajude. Amém. Incline o nosso coração, abra o nosso coração para entendermos o Cristo revelado nas Escrituras. Amém. Amém. Aleluia. Amém.